Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Paulo Coelho, este é o canal Cruzada Viva. Quero lembrar que este canal é 100% ateísta e mandar um grande abraço para todos os amigos ateus, céticos, agnósticos e livres pensadores. E é claro, agradecer a todos vocês inscritos no canal. Sejam muito bem-vindos. Meus amigos, mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre um teólogo norte-americano que afirma que o personagem Jesus, assim como nós ateus já vemos falando há muito tempo, né? Não só o meu canal, como centenas de canais ateístas, viemos dizendo, né, a farsa que é o tal do mito de Jesus, esse personagem, né, adorado, o popstar da Galileia, adorado pelos cristãos como sendo real. Na realidade, não passa de uma jogada política do Império Romano. Como vamos provar aqui, neste vídeo aqui. Primeiro eu vou ler a reportagem, né, claro que reduzida, né, foi eu fiz um resumo, né, claro que você pode procurar na íntegra, e teve um seminário onde esse teólogo mostrou lá as provas que esse Jesus foi uma criação romana apenas por objetivo político. É o que já vínhamos dizendo há muito tempo. A Bíblia é o livro arrogado pelos cristãos como sendo a inerrante palavra de Deus. Nós sabemos, nós que conhecemos a Bíblia muito mais que os cristãos, sabemos que é um livro criado por um povo bárbaro primitivo da Era do Bronze. O Antigo Testamento criado por um povo que vivia no deserto, os hebreus, né, comendo poeira, né, morriam de inveja dos outros povos que tinham seus próprios deuses, e aí, né, viviam de tenda em tenda como nômades, né, como sem terras mesmo, e aí criam um Deus para eles mesmos, apenas para terem as justificativas de suas próprias maldades e perversidades, para invadir, matar, roubar, pilhar, estuprar, né, em outras terras que pertenciam a outros povos, supostamente criados também pelos mesmos deuses que eles criaram, né, já que eles afirmam que o Deus deles, o Javé, o Elohim, teria criado tudo e todos. No entanto, esse Senhor dos Exércitos, denominado por eles próprios, né, sob a bandeira deles agora, escolhe esse povo, curiosamente o povo que o criou. Aí já vem a acepção, né, que diz que Deus não faz acepção de pessoas, já fez quando escolheu um povo, né, e em detrimento de todo o resto da humanidade. Na realidade, existem bilhões de deuses, milhões de livros sagrados e milhões de religiões ao redor da Terra, justamente porque Deus algum existe, são tudo criação humana. Homens criam deuses e não deuses criam homens. Essa que é a grande realidade, tá? E ali foi só mais uma criação desse povo, com inveja de outros povos, né? Principalmente dos babilônicos, né? Ali os assírios, né? Persas, medos, os egípcios, muito mais antigos do que a sociedade hebraica, que sequer sabia a escrita, quando as historinhas que eles copiaram, né? Plagiaram, que estão na Bíblia, já haviam sido escritas lá pelo povo sumério, né? Nas tabuletas de argila, a primeira escrita da humanidade, que se tem conhecimento. Mas vamos ao vídeo, para não me alongar muito, né? Repito, crente, que o livro adorado por você como sendo inerrante palavra de Deus, se tivesse um erro, uma contradição, perderia toda a sua divindade. Na realidade, a Bíblia é repleta de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância e milhares de contradições, né? O livro adorado por você como sendo, né, sagrado, que está mais para sangrento, é repleto de intolerância, por isso que você se torna um intolerante sem perceber. Então você admite tudo, toda essa intolerância você admite porque foi seu Deus, o Deus, Senhor dos Exércitos, né? Que interessante que o crente diz que o diabo é que veio para matar, roubar e destruir. Só que na tradição judaica não existe nem sequer a figura do diabo. Foi implantada na Bíblia quando criaram o Cristo. O mito de Jesus, que vou mostrar aqui, que jamais existiu, é uma criação romana, tá? E diz que o diabo foi quem veio para matar, roubar e destruir, sendo que era o povo de Deus, que entrava em outras terras, matava, roubava, pilhava, destruía e estuprava as criancinhas, ficavam para serem escravas sexuais. Esse é o Deus que você adora, e o Jesus não fica por baixo, né? Não fica por menos, né? É tão perverso tão quanto ele, mesmo sem ter existido, tá? As histórias são colocadas, são feitas, e ali é colocadas ameaças para que você tenha medo e siga cegamente. Assim como você segue o cristianismo, nasceu no Brasil, foi mergulhado em uma banheira quando criança, condenado a ser cristão, e acredita nessa farsa até hoje. E aí se torna intolerante, persegue as pessoas, né? Até os próprios familiares, dá as costas, se acha melhor, né? Porque se diz, né, que é diferente, que é um povo escolhido, é salvo, é liberto. Liberto de quê, rapaz? Você é o mais prisioneiro que existe e você não percebe. Vamos ao texto, pessoal. Jesus foi uma ficção criada pelos romanos, diz teólogo norte-americano. Joseph Will, teólogo norte-americano, chocou a audiência do seminário Cover Messian, destinado a estudar a vida de Jesus Cristo. O especialista apresentou um trabalho cuja teoria diz que o Novo Testamento e, consequentemente, a vida de Jesus Cristo, entre aspas, foi uma criação criada pela aristocracia romana. É a grande verdade que nós vemos batendo na tecla. Os deuses são criados apenas para controlar as massas. Os imperadores, os
grandes líderes, eles sempre têm que ter um sistema religioso, né? É tanto que a direita, você lembra que todo padre encerra a missa com morreu, né? Subiu aos céus, ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. A direita, na realidade, é o poder central, que seria ou os imperadores, ou os faraós, ou os presidentes, né, como temos aí. E à direita dele está o sistema religioso, e a prova está aí, né? Temos hoje aí um presidente que se elegeu, que para mim, na minha opinião, um jurista pode dizer isso, mas para mim é crime. Quando você usa, por exemplo, um slogan, Deus acima de todos, logicamente você está usando uma propaganda para trazer para você os votos daquelas pessoas que acreditam naquele slogan. Para mim isso aí já se configura um crime eleitoral. Eu posso estar falando besteira aqui, mas no meu ponto de vista seria como você, né, oferecer algo em troca, que é das piores, que é a ilusão. Então você se põe do lado daquele povo, daquela categoria, daquela classe, para arrebanhar os votos dela, né? Em detrimento de um país que é laico, né? Laico e é de todos. Não é de um povo evangélico, como eles estão dizendo por aí que o Brasil é de Cristo. Coisa nenhuma, sabe? Eu não sou de Cristo, não sou de Deus algum, sabe? E nasci aqui e mereço ser respeitado, assim como todos os brasileiros que não acreditam nessa farsa, nessa mentira que é esse sistema religioso podre. Então isso é assim que funciona. Os deuses são criados para isso. E ao lado dele vai sempre estar ao lado direito o sacerdote, o lado esquerdo está a plebe, né? Está ali a grande massa que fica na base da pirâmide, ali implorando as migalhas, e é alimentada com ilusão, no conchavo entre o chefão poderoso e o sistema religioso. É assim que funciona. Vamos lá, pessoal. E o Cristo foi mais uma criação para controlar a revolta dos judeus. O Império Romano, por ter invadido milhares de cidades, né, e extorquindo com impostos, os judeus estavam revoltados, sabe? E muitas guerras vinham, não só dos judeus, mas de várias outras religiões, mas principalmente dos judeus. E vou mostrar aqui, inclusive, que foi na Guerra Judaica que foi tudo isso arquitetado, tramado e posteriormente confirmado no Concílio de Nicéia pelo imperador Constantino. Vamos lá, pessoal. Étio diz ter prova que a parte da Bíblia sobre Jesus Cristo foi escrita por romanos. Diz Étio, isso aqui ele diz, explicando-se: apresento meu trabalho com cuidado, pois não quero atingir cristãos. Aqui ninguém está atingindo pessoas, não é pessoal. Aqui não é contra pessoas, muito pelo contrário. São os cristãos que ficam revoltados porque vêm defender um Deus que não pode provar, um Jesus que não pode provar. Aí tiram um de advogado para defender eles, ficam pé da vida, aí vem com ameaça, né, como a gente recebe, nós ateus recebemos ameaça, né, ameaça até física mesmo, ameaça de morte, como já recebi várias vezes, né, fora as ameaçazinhas de você vai pegar um câncer, vai morrer, né, e fora o que eles fazem, né, tirar emprego das pessoas, como já fizeram comigo, sabe? E eu tenho testemunha, né, que 2 pastores foram lá e tiraram meu emprego. E não só um, porque as maracutaias eles fazem por baixo dos panos, e concordam com isso. Eu tenho um primo, sabe, que trabalha na Assembleia Legislativa com um político aí, sabe? Ele poderia arrumar emprego para mim, mas não arruma. Por quê? Porque eu sou ateu, e ele vive pulando, saltitando de igreja em igreja. A grande realidade, sabe o que é? Ele pegou uma confusão lá no emprego dele com uma companheira de trabalho, aí, porque vive saltitando de igreja em igreja, disse, não, ninguém toca no ungido do Senhor, né? Sendo que ele é tão babaca, tão burro, que nem sabe que o ungido é o pastor, né? Que não é ungido merda nenhuma, que desiste de Deus porra nenhuma. Merda nenhuma. Sabe o que foi que ele fez? E dizendo na cara dura, na cara de pau. Não, foi por debaixo dos panos, falou com o deputado e demitiu a mulher. Aí saiu se gabando, dizendo que tinha sido Deus. Olha que canalice. Olha que safadeza. Mas é assim que eles agem. Para comprovar a face do Deus deles, eles usam e sempre foi assim, o povo judeu fazia isso. Pessoal, vou lá para não me alongar muito, mas dá vontade de dizer muita coisa. Então, ele diz o seguinte, que não é contra os cristãos, não é nada pessoal. Aqui, eu repito, nós até não temos nada contra pessoas. Aqui é direto contra o sistema religioso, porque é uma mentira, é uma farsa que escraviza o povo, a grande massa. Porque tenha certeza de uma coisa, os ricos da extrema-direita, que estão lá junto com o sistema religioso, os grandões, os poderosos, eles sabem que é tudo farsa, sabem que é tudo mentira, mas controla a massa. Por quê? Sabe por que isso acontece? Porque eles podem ali aprontar, roubar, e na hora que o governo estiver dando mal, estiver dando errado,
Aí entra o sistema religioso e alimenta o povo com ilusão. Olha, tenha calma, tenha paciência, que Deus vai prover, Deus vai agir, Jesus vai agir, tudo vai se resolver, como estão dizendo agora, que Jesus vai salvar o Brasil. Né? É assim que funciona, pessoal. Vamos lá. Então diz, mas isso é importante para a nossa cultura, pois os cidadãos precisam saber porque governos criam falsos deuses. Governos criam falsos deuses. Na realidade, ele colocou aqui falsos deuses. Na realidade, todos os deuses são falsos. Existem bilhões de deuses. São homens que criam deuses. Né? Mas ele vai dizer aqui que o teu Jesus é falso. Né? Assim como você diz que todos os outros deuses, você diz que é servo escravo de um Deus único e verdadeiro. Então você tem que aguentar agora também quando dissemos que o seu é que é falso. Porque da mesma forma que você diz isso e condena todas as outras pessoas que não acreditam no seu Deus, inclusive de várias outras religiões ao redor da Terra, você manda eles para o inferno, diz que eles estão no inferno, na mesma coisa eles dizem que você também está no inferno deles lá, para você que não sabe. Sabe? Mas aqui a prova que o seu não existe, nem o seu, nem o de nenhum. Tá? Vamos lá. Isso é feito para criar uma ordem social contrária aos interesses do povo comum. Contrária porque é um interesse lá de cima, da Suprema. Né? Do Supremo lá. O Supremo, entenda-se, não é Deus algum. É tanto que Deus algum se apresentou para toda a humanidade, se apresenta com um pau mandado aqui, outro ali, cada um que queria sua religião. É para o grandão lá, é interesse dele do grandão e do sistema religioso que está ali como capataz do grandão para, né, chegar lá e botar ordem na massa. Quando a coisa for mal, quando o povo estiver passando fome, necessidade, sabe, sem lugar para morar, ele sabe o que é que ele alimenta o povo? A ovelhinha, né? Com a promessa de uma vida depois da morte. Só que eles estão vivendo bem, né? A vida deles, né? O sistema religioso foi feito para isso, rapaz. Para botar uma coleira no pobre. Segundo Étio, a criação da história de Jesus teria sido uma estratégia política dos romanos para pacificar os ataques violentos dos judeus que viviam na Palestina da época. Exatamente, os ataques dos judeus. Eram vários grupos de judeus. Né? Existiam vários messias, muito naquela época. Né? Esgotadas todas as maneiras de conter a rebelião com as armas, né? Não estava contendo mais com as armas, né? Os romanos criaram o mito de um judeu pacifista. É tanto que ele teria sido judeu. Né? Disseram que ele era judeu, inventaram esse Jesus, disseram que era judeu, né? E que era pacifista, que era para acalmar o próprio povo dele. Só que o povo dele não acreditou nesse Jesus. Os judeus não acreditaram. Né? Mas ele criou, e depois, arrebanhando inclusive mais outras religiões, mitraísmo, né? E várias outras, né? Zoroastrismo, aí força o povo na base da espada a aceitar. É tanto que as três grandes religiões dadas origem por esse Deus de Abraão, né, são as mais perversas que tem, vem brigando por uma terra prometida que é Israel. Né? Brigam até hoje, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Dizendo que cada um diz que pertence a eles lá. Encorajar os judeus a ceder a César e pagar impostos a Roma. Era a ideia por trás do lema de dar a outra face. Encorajar os judeus a pagar impostos. Eles não queriam mais pagar, estavam sendo esgotados pelo Império Romano, estava esgotando eles de impostos. Né? E judeus, você sabe como é, né? Muquirana, né? Bom, segundo dizem, né? Eu não estou dizendo não, eu não conheço nem judeu. Mas a gente escuta isso, né? Olha, quero só dizer uma coisa aqui, que essa coisa aqui que foi colocada na Bíblia aqui, dar a outra face, olha como a Bíblia é uma grande farsa, né? Só para esclarecer e desmascarar cada vez mais esse lixo que é esse livro Bíblia. Veja só, de quem Mateus plagiou a frase, se alguém te bater na face direita, vira-te e oferece à esquerda. Vejam só o que está escrito em Mateus 5,39. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir da face direita, ofereça-lhe também a outra. Sabe para que foi isso? Para os judeus aceitarem a pancada na cara e não revidar. Veja só que foi copiado. Olha como são sacana o pessoal da Bíblia. Eles copiaram e colocaram em Mateus isso, de um texto muito mais antigo desse mito, que muito depois, muito antes desse mito ter sido criado. Eles pegaram, vou mostrar de quem. Veja só. Em 5,39, Mateus teve o cinismo de afirmar que Jesus foi o primeiro a ter dito que se alguém te bater na face direita, vira-te e oferece a face esquerda.
muito embora cerca de 1364 anos antes de Cristo, o faraó Akhenaton, ao perdoar o médico real Sinorê por não ter socorrido seu filho, lhe oferecer que faleceu por falta de cuidados médicos. Isso, o filho do faraó Akhenaton, né, do Egito, que o nome dele nem é esse aqui, o nome dele é outro, Akhenaton, porque é uma homenagem ao Deus Sol. Mas vamos lá. Tenha dito que devemos perdoar e dar a outra face para bater. Isso dito pelo Akhenaton 1364 anos antes do safado do Mateus colocar na Bíblia, que claro foi colocado lá nos concílios de Nicéia. E em 563 a.C., o Buda, que provavelmente já tinha copiado do faraó também, do faraó Akhenaton, 563 AC, a.C., o Buda Siddhartha Gautama, né, o príncipe Siddhartha Gautama, né, que se tornou o Buda, tendo dito que qualquer um que te bater na face direita oferece também a outra face. Né? Veja só, tudo plástico, tudo safadeza, tudo sacanagem, mas vamos continuar aqui. Continua o historiador Étio. A figura de Jesus sequer é baseada em uma figura histórica. Sequer é baseada numa figura histórica. Ele, as historinhas dele, tudo você vê. Pegada de religiões muito mais antigas, de povos muito mais antigos. Principalmente do mitraísmo, que tem ali a ceia, né? Beber o sangue, vampiresca, né? Beber o sangue e comer a carne, né? Ceia mitraica, que fazem até hoje, né? E muitas outras. Vocês não fazem ideia a farsa que é o cristianismo, sabe? Toda religião é farsa, mas o cristianismo, cara, bate aqui, ó. Tem nada de original, nada. Né? Muito embora as outras sejam mentiras, né? Mas também tem algumas coisinhas que... diz Étio, notei uma sequência de paralelos entre os dois textos, o Novo Testamento e o manuscrito Guerra Judaica, escrito por Flávio José. Vou mostrar só um trechinho aqui do que é essa história dessa Guerra Judaica. Claro que não dá para mostrar a Guerra Judaica. Foram 7 livros que esse cara escreveu, esse Flávio José. Você vai ver que ele era um traidor, ele era judeu e foi aprisionado pelos romanos e se tornou um traidor dos próprios judeus. E aí, induzido por isso, começa a fabricar o Cristo muito antes, lá com o imperador Vespasiano, e por aí vai, até chegar lá no Constantino, onde o Constantino, quando eu digo que o Constantino criou o Cristo, ele já vinha sendo programado por outros imperadores. Só que quando chega em Constantino, né, é ali que ele oficializa, faz nos concílios de Nicéia, ele lá dá origem ao cristianismo e à religião, à Igreja Católica. É ali que é criada a Bíblia. Então é por ali que eu digo que é a partir dali que se dá início ao cristianismo, ao Cristo, sendo que ele já muito tempo antes já era vindo sendo programado, um tal do Messias, para dar ali, como o próprio texto diz, dar ali aos judeus um Messias a eles pacificador, para acalmar o povo judeu contra o Império Romano, que estava cansado de matar já. Por imperador Flávio José, no século I, declara Étio, sobre esta descoberta, para o historiador, sua descoberta não irá acabar o cristianismo. Mas o cristianismo vai morrer aos poucos, sabe? Ele próprio vai desaparecer, isso é fato. Mas pode ajudar aqueles que tenham sido oprimidos pela religião de alguma forma, de todas as formas. O cristianismo oprime sim, sabe? Oprime as pessoas, obriga a serem escravas mentais, pior escravidão que tem, né? O escravo lá, inclusive, né, apoiado pela religião, a escravidão sempre foi apoiada pela religião, baseada no livro Bíblia Sacana, né? Sempre foi apoiada pela religião, que nunca ficou contra a escravidão aqui no Brasil, sabe? Foi justamente... onde era que eu estava? Mas pode ajudar aqueles que, sim, oprimidos. Inclusive, a escravidão, pronto, como eu estava dizendo, perdi o raciocínio, mas voltou. Os escravos, lá no Brasil, ali, colônia, podiam fugir para os colombos, né? Fugiam para os colombos, né? Que é o que deu origem até aos morros hoje, né? Que chamam, né? Mas é isso aí, sabe? Sempre oprimido, e a escravidão tanto apoiada no Antigo Testamento, como pelo próprio Jesus, que nunca negou, e aqui no Brasil a escravidão, como no mundo inteiro, nunca foi combatida pelo Vaticano. Muito pelo contrário. Diz Étio,
Até hoje, por exemplo, o cristianismo é usado nos Estados Unidos para criar apoio à guerra no Oriente Médio. Explicou o pesquisador. Aí, se você quiser saber mais, você procura sobre o pesquisador Joseph Ethiel. E aí você vai saber tudo isso. Eu vou mostrar um pouco agora do que foi a Guerra Judaica para que vocês entendam. Não mostrar os livros, é claro, foram 7 livros, não daria. Mas eu vou mostrar um pouquinho aqui para explicar para vocês como tudo isso foi forjado, né? Guerra Judaica. A Guerra Judaica, ou Guerra dos Judeus, é uma obra literária escrita no século I pelo autor judeu-romano Flávio Josefo. Por quê? Porque ele se tornou romano, ele se rendeu, na realidade, um traidor dos judeus. É centrada na história da antiga Israel, da conquista de Jerusalém por Antíoco IV, Epítrofo, no ano de 164 a.C., até o final da Primeira Guerra Judaico-Romana em 73 d.C. Seu título completo é Livro de Flávio Josefo sobre a Guerra Judaica contra Romanos. A obra foi escrita num intervalo definido entre 75 e 79, pois Josefo menciona a mesma obra, a dedicação do Templo da Paz em 75, bem como que entregou uma cópia ao imperador Vespasiano, morto no ano 79. Originalmente foi escrita em aramaico, a língua materna de Flávio Josefo, sendo esta uma versão mais conservada. Sendo esta uma versão não conservada. Dá licença, pessoal. Ligação. A versão que chegou até os nossos dias foi uma tradução para o grego ático, num estilo mais clássico do que o próprio de Koiner, supervisada pelo próprio Flávio Josefo. Embora Flávio Josefo fosse conhecedor da língua e da cultura grega, é provável que não pudesse ter traduzido a obra completa com os conhecimentos que tinha e que contasse com a ajuda de colaboradores. Ele não teria escrito só, contava com a ajuda de colaboradores. No entanto, ele se diz dentro da própria história, sabe? Ele se coloca dentro da própria história. O fato de não escolher o latim para traduzir a sua obra pode ser que não gozasse ainda de uma ampla difusão nessa época, né? O latim. Enquanto o grego supunha um veículo mais idôneo para transmitir a sua obra entre a comunidade sumamente helenizada. Ele escolheu o grego, é claro, o grego era a língua, né, maior na época, né, mais usada. Apesar de o relato de Josefo ser uma das escassas fontes a respeito da Primeira Guerra Judaico-Romana, o Talmud também contribui com informações no Gittin e Nashim. O Talmud, outro livro. A neutralidade e o rigor historiográfico do texto ficam muito questionados. Josefo foi um dos líderes judeus do conflito e, após ser capturado pelos romanos, entrou ao serviço do futuro imperador Vespasiano, sob cujo reino foi escrita esta obra. Então, o livro de Flávio Josefo foi escrito sobre o reinado, o império do Vespasiano, né? E ali já se dava uma ideia, né, de que deixaria ali um tal do Messias para muito tempo depois. Ele vinha ser concretizado lá nos concílios de Nicéia pelo imperador Constantino, né? E a Guerra dos Judeus adverte-se claramente em um estilo apologético filo-romano. Enquanto as antiguidades judaicas e o contra-apião defendem o judaísmo, em a Guerra dos Judeus adverte-se claramente em um estilo apologético filo-romano, com que se tenta explicar o Império Romano, da origem da guerra
refletida mais como uma revolta interna do Império, que como uma luta independentista, ou seja, mais uma revolta dentro do Império, uma revolta interna do Império, que como uma luta independentista, uma luta de independência, né? Mas na realidade era uma revolta dentro do Império, dos judeus, que estavam sendo muito, segundo eles, muito extorquidos pelo Império Romano. Joséfo também queriam derrubar, os judeus queriam derrubar o Império Romano mesmo, por conta de impostos e tal, sabe? E aí os judeus, os romanos, cansados, né, da luta pela espada mesmo, começaram a criar um tal do Messias, pacificador, né? Joséfo também não inculpa os judeus na íntegra, mas assinala como causa do conflito numa minoria judaica. Então aqui o Joséfo, nos livros dele, né, da Guerra Judaica, ele culpa os fariseus, zelotes, sicários e outros grupos radicais judeus que odiavam os romanos frente ao restante da população, silenciando o sentimento generalizado de anti-romano, né, dos judeus. Habitualmente, Joséfo costumava referir-se a esse grupo pejorativamente, denominando-os de bandidos e tiranos. Também não chega a incidir no messianismo latente. Não chega a incidir no messianismo latente. Ou seja, o messianismo latente. Existiam muitos, né, que se diziam messias, né? E é daí que eles tiram a ideia de criar um messias judeu para acalmar os judeus. Só que os próprios judeus, né, não acreditaram. Latente no ideário judeu como uma das causas da instabilidade política de Judeia. A ideia era essa, era acalmar os judeus criando um Messias judeu. Só que os judeus perceberam, né, a jogada que era, né? Eles iriam continuar debaixo do jugo romano e, né, adorando a um ser imaginário criado por eles. E foi isso que aconteceu. Contudo, a obra é uma laudária para Roma, do que excusatória para os judeus, devido primariamente às circunstâncias da sua redação, pois Joséfo encontrava-se em Roma, acolhido pelos Flávios. O objetivo último da obra seria de disseminar qualquer futura rebelião contra o Império Romano, firmemente estabelecido numa zona tão conflituosa quanto ao Mediterrâneo Oriental, algo que o próprio Joséfo chega a insinuar na mesma obra, né? Quanto à figura de Joséfo, se tem a diferenciar as considerações de que se arroga ele próprio como autor da obra. Então ele se arroga ele próprio como autor de toda a obra, né? E como partícipe dos acontecimentos bélicos. Ele estava participando dos acontecimentos de guerra que estavam acontecendo, diz ele, durante a rebelião judaica. Como autor, tenta apresentar-se como um historiador objetivo e neutral. Aqui ele tenta se apresentar como um historiador neutro. Grande mentira, ele estava do lado dos romanos, né? Foi capturado, ele era inclusive do exército, né, dos judeus, foi capturado e se tornou ali, né, para escrever a história, né, tendenciosa para os romanos. Apesar de ser evidente a finalidade persuasiva da sua obra e como o tratamento dos fatos serem a compreensão de um outro bando, segundo a passagem. A respeito da figura de Joséfo, como personagem da sua própria obra, fica pendente a sua preocupação por aparecer frente ao seu próprio povo como um traidor, né? Fica patente a preocupação por aparecer frente ao seu próprio povo como um traidor dos judeus, né? Algo bem refletido no seu discurso frente a Jerusalém. Agora vamos aos livros. A obra dividida em 7 livros, como já avança o próprio
como já avança o próprio Joséfo no proêmio, são os livros, né? Livro 1 narra os acontecimentos desde a sublevação dos Macabeus no ano de 167 a.C. até a morte de Herodes, Herodes o Grande, sendo o único dos reis judeus sobre o qual Joséfo se estende com pormenor. Livro 2 revela deste momento, ano 4 antes de Cristo, até o ano 66 depois de Cristo, centrando-se nos sucessores de Herodes e o governo dos procuradores romanos, narrando os começos da revolta judaica na Cesareia e as primeiras atividades em Galileia, do próprio Joséfo como líder militar. O livro 3 versa sobre a campanha dos romanos em Galileia até outono de 67 DC, narrando a chegada à frente de Vespasiano, o imperador Vespasiano, a tomada de Jotapata e a rendição de Joséfo. O livro 4 dá conta da última atividade dos romanos em Galileia e a tomada de Gamala e a ascensão ao trono de Vespasiano após a morte de Nero, no chamado Ano dos 4 Imperadores, a tetrarquia, ano 69 depois de Cristo. E aí foi na tetrarquia onde o pai do Constantino esqueci o nome do pai de Constantino, era o imperador Constâncio, se não me engano é esse, o imperador Constâncio, né? Aí ali existia a tetrarquia, inclusive 2 imperadores eram Césares e outros 2, não me lembro agora. Entendeu, pessoal? Livros 5 e 6 são os mais destacados da obra, ao narrar o assédio e a queda de Jerusalém no ano 70, e a destruição do segundo templo por ordem de Tito, o imperador Tito, fatos aos quais assistiu o próprio Joséfo, dizendo que ele assistiu, né, como testemunha direta. E finalmente o livro 7, que é um acréscimo posterior e menos rigoroso, que se centra nas últimas operações militares romanas na Judéia, como a conquista das 3 últimas fortalezas judaicas rebeldes, o Heródio, Maquerote e Massada, as honras recebidas pelos Flávios em Roma e as postreiras revoltas judaicas do Egito e Cirene. Então é isso, pessoal. E aí, muito tempo depois, né, que já vinha sendo planejado esse mito de Jesus, né, uma farsa criada pelo Flávio, o próprio Flávio José cooperou ali, colocou algumas linhas ali, que até alguns pesquisadores dizem que nem foi ele próprio que colocou, foi colocado depois, né, é uma farsa, né, que nem tinha sido ele próprio que teria colocado, porém o cristianismo já vinha sendo bolado, cristianismo não, né, um Messias que fosse judeu e que acalmasse o povo judeu contra a revolta, né, contra os romanos. Essa é a grande realidade, porque você hoje vive debaixo do Império Romano, que é o cristianismo. O cristianismo é o Império Romano. A jogada de Constantino deu certo e não morreu o Império Romano. E é tanto que continua tentando se expandir ao redor da Terra. O cristianismo continua com guerra. Você vê os Estados Unidos se baseando em Bíblia para invadir o Oriente Médio. É porque ele quer implantar o cristianismo em todo o mundo, em todo o planeta. Só que tem lugares que esse Cristo jamais entrou. E jamais vai entrar. Entendeu, pessoal? O cristianismo, muito pelo contrário, vai morrer mais cedo ou mais tarde. Tanto ele como todas as outras religiões. Esses deuses devem estar apenas no pedestal onde toda a mitologia deve estar. Sabe? Apenas no pedestal mitológico. Muito bem, pessoal. Este foi mais um vídeo. Você crente que diz que o seu Deus é onipotente, de poder infinito, onisciente, né? Sabe de todas as coisas, mas não sabia de nada, né? Toda merda que acontece na Bíblia, né, ele só vem saber depois, inclusive quando ele cria, né? E fez Deus isso, e viu que era bom, só viu que era bom depois que fez. E você diz que ele é onisciente, né? Sabe de todas as coisas, onipresente, está em todos os lugares. Eu digo que você é um inocente, que acredita nessa merda toda, e aí os cristãos aí brigam com famílias por causa desse mito de Jesus, esse lixo, essa porcaria dessa religião, que nunca se viu para merda nenhuma, a não ser para trazer dissensão. E o próprio Jesus diz, olha o que ele diz aqui, ó.
Olha, se ele tivesse existido, sabe? Mas eles colocaram essas porcarias, sabe para que colocaram, crente? Simples razão. Para que você tenha sempre medo de contestar, de questionar, sabe? Aí colocaram, ó, Mateus 10:34, não cuidei que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas sim espada, fogo e guerra, né? Como está nos apócrifos. Vim por indissensão, o filho contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra a sua sogra, né? E assim os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Aquele que não negar o pai e a mãe por mim, não é digno de mim. Aquele que não sei o que, não é digno de mim. Isso é uma porcaria. Isso é um lixo de religião, na minha opinião. Meus amigos, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.